Boa noite a todos vocês, sintonizados aqui com a gente na Deprima. Começa agora o seu programa semanal aos domingos, Deprima na rodada, e dessa vez vai ser um pouco mais amplo, hein? Vamos comentar um pouquinho mais sobre toda a rodada, não só do Paulista, mas sim de todos os clubes envolvidos na Série A, e vamos dar um pitaquinho ali, um pitaquinho aqui, e vamos indo. Hoje temos um convidado, Luiz Paulo. Luiz Paulo, muito obrigado por aceitar esse convite. Domingo à noite, Dia das Mães, nem todo mundo, como eu falei com você antes de entrar, aceita. A gente agradece muito a sua presença, espero que goste e se apresente pro pessoal. Dá boa noite, suas primeiras boas noites, fazendo um favor. Boa noite a todos que nos acompanham. É um prazer estar aqui, sei que domingão é... domingão é gostoso, domingão à noite é de praxe de falar de futebol, né? Então é tranquilo, é um prazer, agradeço muito pelo convite de vocês. Não, brigadão. Obrigado mesmo pela sua presença. E vamos falar um pouquinho também com o Caio, nosso apresentador fixo. E aí, Caião, como tá? Fala para nós. Boa noite, Léo. Boa noite ao Luiz aí. Obrigado por ter aceitado o convite. O nosso torcedor ilustre do New Old Boys, né? Queria mostrar a camisa antes de entrar no ar. Agradeço, né? A gente sabe que domingo é de praxe, a gente faz sempre comentário de futebol, é gostoso. Mas hoje vamos desejar também, para quem estiver acompanhando, Feliz Dia das Mães para todas as mamães aí. Para quem tá grávida, é mãe de cachorro também. É mãe de todos os jeitos, né? Feliz Dia das Mães a todos aí. E vamos juntar aí até o final dessa live aí. Comenta, curte, compartilha. Manda sua pergunta aí que a gente responde. Não, fechou. Boa, Caio. Então, para a gente começar, antes de tudo, vamos dar uma passadinha pela rodada que já aconteceu na Sul-Americana na semana passada. E vamos começar primeiro pelo Corinthians, né? O Corinthians tão contestado, depois do clássico do São Paulo, parece que sempre quando joga contra o São Paulo eles dão um gás na temporada. O Luan nem se diga, jogou muito, fez 2 gols, até o jovem também, Cauê, também fez o gol. Fala um pouquinho, Caião, para nós sobre essa vitória corintiana na Sul-Americana. É a primeira vitória do Corinthians na Sul-Americana, né? Uma vitória convincente, com 2 gols do Luan, que até então era contestado. Acho que o Wagner Mancini parece que reencontrou. Aí eu vou fazer uma pergunta: será que o Wagner Mancini reencontrou o Luan, o Rei da América novamente, né? Porque vinha sendo contestado. O pessoal falando que era um Lucas Lima do luxo do Corinthians, né? Só ficava no banco ganhando milhões e não mostrava o futebol para que veio. Fez 2 gols, fez o gol contra o São Paulo, fez o gol idêntico também no jogo, na Sul-Americana, igualzinho contra o São Paulo. Com isso, o Corinthians se manteve a esperança de classificação na Sul-Americana, mas a gente sabe que só se classifica o primeiro, né, para as oitavas de final na Sul-Americana. Então, o Corinthians ainda tem um confronto direto contra o Peñarol, que é o atual líder do grupo, com 9 pontos. Com isso, o Corinthians tem 3 pontos. Pode ser 4 pontos, acho 3 ou 4 pontos, não vou lembrar agora de cabeça. Mas tem chances matemáticas de passar. Acho que todo corintiano, como diz a fala deles, corintiano, maloqueiro, sofredor, né? Gosta de sofrer e quem sabe aí tenha sucesso e êxito para chegar nas oitavas de final. Exatamente. O Luiz, ele acompanha bastante futebol do interior, mas também tem um pezinho aqui na capital, então ele sabe como é que é também bastante essa parte de jogar fora de casa, no campeonato continental, mesmo sendo um time inferior, como foi o caso do Corinthians, é sempre complicado, mas o Corinthians conseguiu vencer. O que você tem a falar? Você quer falar um pouquinho sobre esse jogo? Do Corinthians, comentar sobre o Luan, que é um... Não, o Luan, eu tenho um pouquinho de pé atrás com ele, por causa que ele fez acho que todo mundo tem, né? Acho que ele fez uma temporada boa no Grêmio, e depois ele sumiu, acho que por causa de lesão, algum motivo, ele não conseguiu mais desempenhar o futebol daquele ano do Campeonato da Libertadores, que eles foram campeão Grêmio. E agora no Corinthians ele começou a aparecer, né? O Corinthians pegou um time inferior na Copa Sul-Americana, não conseguiu desenvolver um bom papel contra o Peñarol, que, como o Caio falou, é o líder e eu acho que o time que vai passar. Mas é preocupante, eu acho que o Corinthians depender do Luan. Então, vamos ver o que vai acontecer aí para frente. Mas eu acho difícil. Não, boa. Eu também concordo com você. Eu acho que depender do Luan, é um pouco de tiro no escuro. Mas o Luan, potencial ele tem. Falta um pouquinho mais de avesgar, entrar um pouquinho no ritmo. Ele lembra bastante
os casos do próprio Lucas Lima, do Ganso, em jogadores que têm qualidade, mas ainda falta um pouquinho para entrar. Mudando um pouquinho de jogo aqui, vamos falar também do jogo do Bahia. O Bahia jogou contra o Independente aqui lá na Bahia, na Fonte Nova. Porém, empatou em 2-2 com 2 pênaltis um pouquinho polêmico para o time argentino. Mas, bom, não é sendo parcial, nem querendo colocar a linha na fogueira, mas nós sabemos que jogar sempre contra algum time, ou argentino, equatoriano, sempre tem alguma polêmica em relação à arbitragem. E fala para nós, Caião, você estava também comentando até no off aqui sobre as penalidades, foi bem polêmico o jogo, né? Foi um jogo bem polêmico, parece que a gente brinca, né, jogar contra o time argentino, tem os 11 campos, aí você acrescenta os 2 bandeirinhas e o árbitro, né? Aí se torna mais 13, 14 atletas, mas a torcida, né? Como a gente tá no meio da pandemia, não tá tendo torcida. Mas é sempre difícil, sempre dificultoso. O Bahia vem fazendo um bom trabalho, né? Se encontrou com um bom futebol. O atacante Gilberto vem sendo um dos destaques do Bahia. Tem a gente agora, a torcida do Bahia tá chamando o Rei Driguinho, né? Também parece que encontrou bom futebol. Acho que o Bahia tá se encontrando. Talvez o grupo do Bahia ainda tá um pouco aberto. O Bahia tá com 5 pontos, e o Independente com 2. Ainda tem um confronto direto na Argentina, mas a gente sabe que jogar lá sempre tem um problema. Se é um refletor de um lado no primeiro tempo tá mais escuro, o outro pro time argentino tá mais claro, e a gente sabe que sempre tem os fatores extracampo. Então, o Bahia depende só de si para ganhar. É óbvio que, por enquanto, a gente sabe que o líder é o Independente, é o franco favorito a passar, mas a gente sabe, para quem é torcedor baiano, sempre acredita, empurra, é uma torcida bem legal de assistir, eles empurram o time deles, incentiva o tempo todo, abraça o ônibus, é bem legal, mas a gente sabe que no atual momento a gente não pode fazer isso, a gente manda a energia às forças de casa, né? Exatamente. E até é bom, por isso que é bom ter convidado no programa. É sempre bom pegar um convidado que sempre está na oposição. É muito bom isso. Voltando aqui, para quem não sabe também, o Luiz ele é torcedor do New Old Boys, então ele deu uma cutucada, foi no time argentino, agora é hora da defesa do contra-ataque. Vai, Ilusão, é verdade mesmo? Tem essa favoritismo na arbitragem para a Argentina ou isso aí é desculpa de brasileiro? Olha, eu como torcedor da seleção argentina sou meio suspeito a falar, mas tudo bem, vamos lá aos fatos verdadeiros. Sempre puxou um pouco. Eu acho que pela língua, pela força do Boca, do River, do Independente também antes, do Racing, o time Grande São Lourenço tem uma diretoria muito forte nos bastidores. Eu acho que sempre teve algo a mais. É difícil falar alguma coisa, mas e ainda a gente pegar os últimos acontecimentos na CBF, os presidentes, então vai perdendo um pouquinho de moral e sempre tem um lado, tem a língua também, que só nós aqui falamos português, o resto é tudo espanhol, mas tem essas coisas, mas a gente colocar o lado do Bahia Independente, Independente tem a camisa muito forte, né, no continente, é o rei de Copas, então eu acho que pesa muito. O Bahia, me desculpe a torcida, não tem muita tradição em torneios continentais, agora que está voltando, e até gostei, a gente voltando um pouco mais para falar do Bahia, até gostei da época que o Bahia contratou o Mano, eu acho que foi um pensamento legal, gente, vamos falar assim, mudar de patamar, mas acabou não acontecendo, mas o Bahia agora com o Gilberto, o Rodriguinho, é um time interessante, acho que na Sul-Americana é um pouco difícil, acho, por ter Independente, mas é um time que vai dar trabalho no brasileiro. Eu trabalho assim, eu acredito que vai lutar por uma vaga na Libertadores. Não e até falando um pouquinho do Bahia mais a fundo, o Bahia foi campeão ontem, né, da Copa do Nordeste, superou o Ceará em um jogo bem difícil, mas que nem o Caio falou, o Gilberto e o Rodriguinho se encontraram no Bahia, parece que agora tá dando um pouco mais resultado, e fala um pouquinho para nós, Caio, até pegando esse gancho do Bahia, como foi esse jogo de ontem contra o Ceará. Só adentro, a gente sabe que o calendário tá muito apertado, né? O Bahia jogou terça-feira contra o Independente, na quarta-feira já estava jogando pela última rodada do Campeonato Baiano e corria o risco de ficar fora.
era o único time que não estava dentro dos 4 para a semifinal. Corria por fora, corria acho que o Fluminense de Feira e o próprio time, o Vitória da Bahia. O Bahia ganhou que era o atual líder, acho que não vou saber, acho que era o Juazeirense. Ele ganhou e se classificou. Inclusive, aí do ontem jogou pela final da Copa do Nordeste, mas não foram os mesmos jogadores, foram o time sub-23, que eles estão usando o time sub-23. Ontem jogou pela final da Copa do Nordeste. Inclusive, teve a lei do ex de novo, novamente. Jael marcando um gol do Ceará. Rodriguinho e Gilberto marcando os gols da vitória no tempo normal do Bahia. No final, a gente lamenta o que aconteceu. Teve uma confusão. Para quem não sabe, um dos envolvidos foi o antigo Steve Mendonça, jogando no Corinthians, né? O Mendonça começou a confusão, mas até então a gente não sabe por quê. Teve uma pancadaria, foi feio, lamentável, mas a festa foi bonita, desde o começo, para quem estava vendo pelo o Facebook, acho que transmitiu a TNT, tava lindo, maravilhoso, a tecnologia que eles estão usando. O juiz pegou a bola com o drone veio, colocou a bola e jogou na mão do juiz. Foi bonito, teve Barão da Pisadinha antes da abertura do jogo, na final. Bem interessante, um jogo diferente, é legal. Eu falo que, assim, os estaduais, eu tô sentindo falta disso nas finais. Sentindo falta de trazer interação pro público. Tá muito pobre, tá chato de assistir. Tem uns jogos, é legal ver seu time do coração, é lindo, maravilhoso. Mas tá faltando entretenimento, tá ficando chato os estaduais. Tá perdendo a graça. E você usar um produto da CBF, que é a Copa do Nordeste, para utilizá-lo nos campeonatos estaduais, para trazer interesse de público, renda, incentivar, quem sabe assim, muitos clubes que jogam a Série A, vamos dizer, o Paulista, que joga times pequenos, vamos por aqui um exemplo, Água Santa, que vamos supor que joga a Série D. Acabou o calendário, só tem aquele campeonato. Então você incentivar a torcida aí, fazer uma festa, incentivar o público, traz muito mais renda pro clube e ajuda o clube a se manter até o final do ano, quando vai ter o próximo ano, que é o Paulista, o estadual. É verdade, os estaduais estão perdendo um pouco do brilho, até por conta às vezes, da falta de investimento, de alguma carência financeira de alguns clubes, acaba perdendo um pouco desse interesse e cada vez mais a atração do público vai caindo. Mas, por exemplo, não chega essa informação, até tinha que averiguar um pouco mais a fundo para passar, até não sei se o Luiz tem alguma informação para passar para a gente também. A Federação Paulista de Futebol, a partir do ano que vem, vai fazer um streaming, onde vai transmitir as suas partidas, e parece que a Globo só vai transmitir algumas partidas, mas assim, acho que nem 30% ao todo do campeonato. Já tem, e acho que vai pegar mais a fundo no ano que vem, né, ô Luizão? O Paulistão Play, você assiste todos os jogos da A2 e A3, que é muito importante, né? Muito importante, é muito gostoso. E eu também estou na mesma informação que você. Eu olhei na internet e li que a partir do ano que vem só alguns jogos serão transmitidos. Pela TV, é claro. É provável que passe mais uns jogos, alguns mais decisivos. Alguns jogos, vai ficar bem claro, né? Na televisão, como o Luiz falou, alguns jogos mais decisivos provavelmente vão passar, mas a grande maioria, em sua imensa maioria, vai ser por esse streaming da federação, que já tem na Série A2 e na Série A3, e é bem provável que ano que vem siga nessa linha. Seguindo aqui nos jogos da Sul-Americana, o Melgar ganhou do Atlético Paranaense jogando em sua casa e é líder do seu grupo com 9 pontos, e o Atlético é o segundo com 6, ainda tem chance de classificar. Falando do finalista, que foi, no caso, o segundo colocado na Copa do Nordeste, o Ceará, ele empatou com o Bolívar lá na Bolívia. Sabemos que jogar lá é uma tortura por conta da altitude, um jogo fora de casa, mas em contrapartida, o Ceará, para quem não sabe, é a primeira vez em sua história que ele consegue jogar fora de casa. Ele jogou uma partida, não lembro quem que foi na última rodada, também fora de casa, e nesse é o segundo jogo fora, e nos 2 jogos não perdeu. Então o Ceará mostra uma maturidade que o time nunca teve em relação a jogar uma competição fora do seu país, e também está jogando muito bem, mesmo com as adversidades que temos jogando na altitude. O que você tem a falar sobre esse jogo, o Caião? O Ceará, ele empatou o jogo em 0-0, mas a gente sabe que também o Ceará é um time um pouco rodado, né? A gente sabe que lá tem o Vina, né?
Tem o Mendonça, que já jogou pelo Corinthians. Tem algumas peças que já rodadas dentro do clube, experientes. Isso é bom para o Ceará, até também para o caixa do Ceará. Se o time, ele é o primeiro colocado do grupo dele, se passar vai ser uma grande coisa. E também tem que olhar também o trabalho que o Guto Ferreira vem fazendo, né? Vem fazendo um grande trabalho aí à frente do Ceará. Aí, esses dias a gente brincou lá, o repórter brincou, uma brincadeira sem graça, ter falado do peso dele, que ele foi o garoto manequim. Ele respondeu meio grosso e acabou a coletiva. Mas ele fazia um belo de um trabalho, sempre fez uns trabalhos medianos, sempre criticado e contestado. Hoje a gente sabe que os clubes vão ser mais seletivos, né? Para quem não sabe agora, a CBF mudou a regra, só pode ter 2 treinadores no campeonato. Não vai poder mais ter aquela troca toda, então o clube tem que selecionar e olhar bem. Se vai começar o campeonato com o X treinador, pode mudar, mas depois não vai poder mudar. E com isso, o Guto Ferreira vem fazendo um grande trabalho, e o Ceará e o Fortaleza, olhando assim, aos 2 times que mais vem uma crescente dentro do Nordeste, vem resgatando o futebol nordestino que uns anos atrás eram fortes, né? A gente já teve o Bahia campeão, várias vezes o Vitória chegou na final da Copa do Brasil, eram os times a ser batidos, né? Inclusive já aplicou uma goleada no Palmeiras 3-0, dentro do Parque Antártica lotado, a gente sabe disso. Mas é um trabalho bem gostoso de assistir, e quem acompanha vai ficar mais interessante se o Ceará passar para botar o Nordeste nas oitavas de final do torneio internacional. O Guto Ferreira é até apelidado pela torcida, até por Gordiola, a brincadeira até em relação ao peso, mas até acho que ele leva numa boa essa brincadeira. Ele é um técnico que sempre figurou bastante em alguns clubes do interior, fez bons trabalhos, até o Luiz pode falar um pouquinho mais pra gente, se ele souber também. Portuguesa, então, né? Foi português, acho que trabalhou pelo Guarani, pela Ponte, se não me falha a memória. Ele é um cara assim bem rodado em vários clubes e sempre fez bons trabalhos, mas nunca teve reconhecimento e parece que agora no Ceará ele se encontrou, né, Luiz? Não, é muito bom, como o Caio falou, futebol nordestino, Ceará, o Fortaleza, o Bahia. O Fortaleza já vem de 2, 3 temporadas aí com um time legal, com o Rogério. É muito importante ter o Guto fazendo esse grande trabalho, o Jael lá, o Vinícius. Conversei com um jogador que trabalhou com o Guto lá na base, que é um cara sensacional, conhece muito, é um cara de grupo. Então, estou aqui na torcida. Eu até acho que o Guto merecia um time um pouquinho melhor, subir talvez um time para trabalhar uma Libertadores, assim. Eu acho que o Guto tem potencial, mas eu acho que vão falar assim, falta um pouquinho de marketing para ele pular essa etapa. Mas, bom, sabemos que de futebol o Guto Ferreira entende, e até essa parte do marketing, até dessa brincadeira com o Gordiola, a gente vê que ele é um cara, assim, bem, bem simpático, vamos assim dizer, leva bastante na brincadeira, mas o Guto Ferreira, quando é para falar sério, quando é para mostrar o seu potencial taticamente, ele é um cara que nega apresentações, e sabemos que ele tem muito futuro e pode crescer cada vez mais e até chegar no time de um patamar um pouquinho maior. Seguindo aqui na Copa Sul-Americana... Léo, pode falar, desculpa. Rapidinho. Eu concordo com o Luiz falou, falta um pouco do marketing, né? Porque a gente sabe que hoje a gente vai olhar para o mercado técnico. O Santos demitiu o Ariel Roland, pediu demissão do Santos. A gente parece que é as mesmas histórias, as mesmas pessoas, as mesmices. Aí sai o nome de Felipão, Luxemburgo, Dorival Júnior, Abel Braga. É os mesmos, você não vê, não muda, tem negócio assim. É um círculo vicioso. O círculo vicioso. Não tem, tipo assim, você não vê o nome que corre por fora. Guto Ferreira, tal. Eu não sei o que aconteceu. Eu acho, no meu ponto de vista, comentando um pouco do Santos nesse assunto. Eu achei legal o Fernando Diniz ter fechado com o Santos, pelo DNA dele, o pensamento do Santos, que a gente sabe que o Santos gosta de usar a molecada, até pela atual realidade, que a gente sabe, financeira, mas sempre foi isso. Hoje os clubes, com a pandemia, estão usando a base, estão olhando mais para a base, vendo que é investimento, mas a gente sabe, vários anos a gente vem batendo nessa mesma tecla. Base não é gasto, base é investimento, que amanhã ou depois vai gerar frutos e lucros pro clube, mas o clube olha como gastos. E talvez possa ser um encaixe perfeito, a gente
cogitou o Dorival Júnior, mas Dorival Júnior declinou na proposta. Aí Fernando Diniz não queria muita aceitação. Quem tratou disso foi o presidente, que é o André Ruedas. Inclusive, parece que vem fazendo um bom trabalho à frente do Santos. Vamos ver até onde vai. Também pode não acontecer igual aos ex-presidentes, né? Esse DNA ofensivo do Fernando Diniz, sai com toca de bola desde o começo. A gente teve o exemplo que ele fez com o Audax, né? Muitos nomes nem conhecidos ainda no futebol profissional. O Luiz poderia conhecer por acompanhar o futebol do interior, muitos jogadores do interior. E o São Paulo queria o seu trabalho. Houve um desacerto lá e não chegou ao título que era o forte candidato. Mas acho que o trabalho do Diniz com o Santos tem um grande sucesso, pode acontecer um grande sucesso aí. O Diniz, ele tem uma diferença tática dos demais, ele tem uma ideia de jogo diferente, ele gosta de futebol ofensivo, até deu certo no São Paulo. Falar que ele não deu certo é errado, porque ele fez uma campanha boa. Teve aquele problema, aquele episódio com o Tietê, que realmente foi o divisor de águas. Caso não tivesse acontecido, eu acredito que o São Paulo teria sido sim campeão do Brasileirão e não passaria pelos problemas que passou. Mas o Diniz, se tiver a cabeça no lugar e a maturidade de conseguir administrar um clube, acho que até no Santos, por ter menos jogadores, vamos assim dizer, de estrelados, temos acho que só o Marinho, que é o jogador de mais nome lá, e o Pará. Então é bem provável que ele consiga, e acredito que ele possa fazer um time jogar, e eu até torço para isso. A gente torce sempre para um técnico que tem ideias diferentes de jogo, conseguir encaixar e fazer que o time jogue para aquilo virar o comum e não o de sempre. Um Dorival, não, nada contra, mas um Dorival Júnior, um Oswaldo de Oliveira, que já é mais do mesmo, e hoje não agrega tanto. Não sei se o Luiz concorda comigo, né? Não, isso mesmo. Só para fechar o assunto do Guardiola, com todo respeito, hoje, se vocês fossem diretores de um time, vocês escolheriam o Guto ou o Jair Ventura? Então, o pessoal escolhe mais o Jair Ventura, que fez um trabalho aí de 2, 3 meses legal e está vivendo disso. Então, esse círculo vicioso, a gente tem que olhar mais para o Lisca, que esse folclore talvez acho que pode atrapalhar muito ele, mas também conversei com pessoas que trabalharam com ele, é um cara que entende muito, um cara de grupo. E o Diniz também. O Diniz, acho que ele precisa ficar um pouquinho mais calmo, né? Porque, como você falou, concordo, Caio, ele deu certo no São Paulo. Ele levou o São Paulo muito tempo numa liderança de um brasileiro, que é muito difícil, jogando bem. Então, alguns probleminhas de relacionamento, aquele episódio que o Tietê acabou atrapalhando um pouco, até saiu algumas informações que antes do Ariel Holan, cogitaram o Diniz, só que eles tinham uma preocupação com esse episódio do Tietê. E acabaram não contratando, e agora acabou dando certo. Mas eu acho que vai dar certo pela metodologia de trabalho do Santos, porque qualquer menino que coloca lá, o menino estoura. É um clube que consegue se reinventar, sempre se reinventar. Tipo, some o dinheiro, o Santos vai lá e coloca a molecada, e vem fazendo dinheiro. Tomara que, para o bem do futebol, que venha um presidente bom, um presidente que olhe para o clube, que faça um trabalho correto para reerguer o Santos, que é um clube mundialmente conhecido. E eu acho que até dando uma cutucada, falta um pouco mais de respeito da mídia com o Santos, com parte da mídia, né, com o Santos. A parte da mídia, infelizmente, é bem complicado, porque hoje, eu até posso falar que a mídia está um pouco vendida pelo Ibope, né? Hoje o Ibope vale muito mais, então, entre falar um exemplo do Santos, que ano passado fez uma baita temporada, né, ano passado, ano retrasado, eles preferem falar do Flamengo, nada contra o Flamengo, também o Flamengo está voando e não é de hoje, até vamos falar daqui a pouquinho sobre a vitória na Libertadores, mas eles não davam a devida importância para o Santos, já que para eles não dava Ibope. Então, realmente, a mídia tem um peso de culpa, assim, mas acredito que o Santos, dentro de campo, vai conseguir responder, e o Diniz vai ser esse guia, esse mentor para essa molecada que tem muita bola para jogar ainda. Para fechar aqui a Sul-Americana, vale lembrar também que o Bragantino perdeu em casa para o Tajeres. O Tajeres que o São Paulo não posso nem ouvir, senão não come só comida em paz. Por 1-0, jogando na viagem. E perdeu com um jogador a menos. O Lucas Evangelista foi
foi expulso. Até o cara estava comentando que o time do Red Bull Bragantino parece estar um pouco nervoso, um pouquinho a mais do que devia estar, porque futebol eles têm. Até o Luiz também já acompanhou bastante essa evolução do Bragantino depois que foi comprado pela Red Bull. Mas eles vêm acabando tropeçando em alguns jogadores expulsos, às vezes pela imaturidade, porque são jogadores jovens, e com isso acaba atrapalhando nesse jogo em específico, que era um jogo onde poderia vir os 3 pontos com mais tranquilidade, o Bragantino acabou perdendo. O Grêmio venceu por 8-0 o time do Aragua. É assim, não temos muito o que comentar nessa partida, acho que era uma vitória clara do Grêmio, o placar é um pouco elástico, mas a vitória do Grêmio, assim, não é nenhuma surpresa, até por conta que o Grêmio tem um elenco bacana, e o Thiago Nunes, que é um treinador que, no meu ponto de vista, bom, que não deu certo no Corinthians, mas pode dar certo nos demais clubes. E para fechar com uma polêmica, para a gente comentar também um pouquinho, o Atlético Goianiense venceu o Libertad do Paraguai por 2-1 jogando fora de casa, um bom resultado, porém a Conmebol estava dando vacinas, né, não escondido, claro, com toda a autorização das entidades competentes, mas dando vacina para os clubes atuarem e não ter nenhum problema com a contaminação. Porém, alguns clubes, como por exemplo o Fluminense, não aceitaram tomar a vacina porque não achavam correto furarem a fila, como aconteceu com o Atlético Goianiense, que tomou a vacina. Não sei o que vocês acham nesse assunto, porque estamos num momento tão complicado. Aqui no Brasil, por exemplo, a falta de insumos para vacina é uma realidade, tanto que algumas partes das segundas doses não estão sendo aplicadas por conta disso. E o Atlético Goianiense tomou a vacina para o Covid-19 nos seus atletas. O que vocês acham desse assunto, vamos falar, esse furo de fila do time do Atlético Goianiense? Quer começar aí, Luiz? Quer falar? Só voltando um pouquinho, eu concordo com o Caio, o Thiago Nunes é um ótimo treinador, só que estava escrito em todos os lugares que ele não daria certo no Corinthians, pelo método de trabalho do Corinthians ser diferente de como ele costuma trabalhar. Então, acredito que ele dará muito certo no Grêmio. E a vacina, eu acho que, se fosse eu, tomaria. Teve alguns times da Argentina que não aceitaram. Eu li algumas notícias que alguns clubes não aceitaram. Vai esperar a da Argentina, que está aplicando na população lá. Mas eu tomaria. Eu acho que o Atlético Goianiense está certo, preservando os jogadores deles. Léo, assim, eu não, em tese, assim, eu não concordo, porque assim, a gente sabe como está a realidade do Brasil. Mas muitos clubes, em vez de não estão olhando as pessoas como humanos, e sim como objetos de dinheiro. Muitos clubes queriam voltar, olhava muito dinheiro em vez da segurança do atleta, dos familiares, isso tudo. A gente sabe que é legal, a vacina é importante, mas só que ainda não sabemos onde vai ser aplicada a segunda dose. Beleza, vai ser uma grande, vai diminuir um pouco a carga do Atlético Goianiense, já menos pessoas no estado para tomar, mas mesmo assim ainda não é ideal, porque a gente sabe da realidade do Brasil, que está faltando insumos, tá essa briga, vamos dizer assim, política entre ambos, com isso é prejudicial, porque não, às vezes, que assim, a gente olha eles como exemplo, muitas pessoas olham jogador, N fatores como exemplos, talvez isso vai falar assim, por que fulano tomou e a minha ainda não chegou? Mas vamos olhar, eles tomaram porque a Conmebol ganhou o insumo da Coronavac, que a China mandou para a Conmebol, mandou um número de doses fixas. E a Conmebol está tentando vacinar os clubes e quem vai jogar até, inclusive para quem vai jogar a Copa América. Quem vai jogar a Copa América, acho que a Conmebol também vai vacinar. Não, é interessante. Assim, na minha opinião, também eu não crucifico o Atlético Goianiense. Acho que, lógico, ele preza pela saúde dos seus funcionários e atletas. Então, não vou também ser hipócrita e falar que também não tomaria. Eu também tomaria, não vou mentir para vocês. Eu acho que a Conmebol deveria pensar um pouquinho mais também na parte de cidadania, mas é uma escolha da Conmebol. Ela também quer manter a sua competição em partida, porque para ela não é vantagem parar. Infelizmente, sabemos de todos os perigos que tem, mas nem todo trabalho pode ser feito por teletrabalho. Então, eles priorizam a sua competição, até por conta dos clubes que necessitam dessas receitas para se manter. Mas,
Se for para escolher um lado do muro entre tomar e não tomaria, eu acho que pelo clube tem que tomar sim, acho que o clube tem que priorizar seus atletas, e pela Conmebol falta um pouquinho mais de visão de cidadania, um pouco mais de humanidade para nesse caso, não aplicar vacina em jogadores e sim e ajudar algumas outras os países que estão com problema de insumo. Antes de partir para a Libertadores, para falar um pouquinho sobre a última rodada, vamos dar uma olhadinha nos comentários aqui da nossa live. O Mozart Conceição foi que está assistindo a gente. Valeu, Mozart. Nosso querido Mozart está aqui com a gente assistindo. Muito obrigado pela sua audiência. O Real 13 Feminino falou fogo no parquinho, quando ele estava acompanhando o começo dessa mãozinha argentina, vamos assim dizer, de favorecimento. Obrigado pela sua audiência também. O Bruno Nunes, grande Bruno do Hora Olímpica, também está de olho aqui com a gente. Salve, Brunão, valeu. Marília Luiza de Carvalho também está aqui conosco. Boa noite, ótima live. Valeu, Mar, pela sua audiência. Val Rodrigues perguntou: boa noite, cadê o Léo? Ainda trabalha aí? Bom, acredito que não seja eu, que deve estar falando, mas acho que tinha o Léo aqui antes, se eu não me falha a memória. Ele não trabalha mais conosco, mas foi um bom funcionário e ajudou bastante a gente no tempo que nos prestou o serviço. O Real 13 perguntou: falando disso, o Leonardo Mendes já jogou futebol? Se jogou em qual posição? Olha, Real 13, fala bem pra você. Jogar, a gente tenta. A gente não jogou. A gente tentou, não deu muito certo. Como jogador, eu sou um baita jornalista, mas também. Joguei como zagueiro, aquele bem caneludão que chuta pro mato e chuta canela e gramado que vem pela frente tá chutando. E é isso. É o Domingos? O famoso Domingos? Não, eu tô mais pra um Júnior Baiano. E você, Caião? É 10 de faixa ou é gandula? Não, cara, já joguei de volante e zagueiro. E ainda joguei no gol, né? Mas não deu certo. Acho que eu comentando, sendo jornalista, é melhor que jogador de futebol. E você, Lisão? Como atleta é bom ou melhor ficar só assistindo mesmo? Eu joguei até meus 23 anos por aí. Eu era zagueiro / volante também. Gostava muito de jogar bola, mas como vocês podem ver, não deu certo. Então é melhor tentar ser jornalista. Não, tá ótimo. Isso a gente desenrola. O Vinícius Mendes deu boa noite. Eu vou até voltar aqui pro comentário dele já. O Real 13 falou que o Viseu, ex-Flamengo... ele tá falando do Viseu, que tá no Ceará. Também é um jogador que compõe o elenco do Ceará, um bom jogador também. Vinícius Mendes deu boa noite. Boa noite, Vini. Valeu pela sua audiência. O Real 13 tá colocando aqui o fogo no parquinho mesmo. Colocou boa, saiu bem. Acho que foi pra mim. Essa foi pra você, Caião. Auxiliar de gandula. Pô, aí não, hein? Agora vamos lá, vamos para a Libertadores. A Libertadores essa semana começou com o Santos, fazendo 5-0 no The Strongest, até um bom resultado para o Santos, para dar tranquilidade para o Fernando Diniz. Falando um pouquinho aí do Fernando Diniz, só para finalizar um detalhe, ele já foi anunciado pelo Santos, mas só vai assumir o time na próxima terça contra o Boca Juniors, em partida decisiva para o Santos, na Vila Belmiro. Se o Santos vencer, ele ainda tem uma possibilidade de classificação, mas se não vencer, sabemos que a situação do Santos fica bem complicada e pode ser que a Sul-Americana salve a temporada santista. O Flamengo jogou contra a LDU de Quito, venceu por 3-2 jogando lá, em uma partida fenomenal do Gabigol, mais uma, né, dele, e com um golaço de Bruno Henrique também. Fazendo uma análise rápida sobre essa partida, o que vocês acham do comando do Rogério Ceni, que mesmo sendo campeão brasileiro, que mesmo sendo um técnico que está indo bem no Campeonato Carioca e na Libertadores, ainda é bastante contestado pela torcida do Flamengo? O que você tem a dizer sobre isso? Não sei se o cara quer começar falando. Nada, assim, o Rogério ele fez um bom trabalho no Fortaleza, né? Aí ele saiu do Fortaleza, foi pro Cruzeiro. A gente sabe que no Cruzeiro ele tinha tudo para fazer um bom trabalho. A gente sabe que o Rogério é um ótimo treinador. Mas a torcida do Flamengo, eles olham muito ainda a era Jorge Jesus. Parece que o Jorge Jesus não saiu do Flamengo, continua aquela sombra. Todo mundo tem que vir, tem que jogar igual o Jorge Jesus. Aí a gente tem que parar com isso, do meu ponto de vista, parar com isso de dizer assim, porque tal técnico fez tal trabalho. Cada um tem um pensamento e um jeito de trabalhar diferente. O Jorge Jesus fez um grande trabalho, excelente. Mas acho que o Domenech também caiu por causa da sombra desse negócio, da sombra do Jorge Jesus. Não fez um bom trabalho.
Mas hoje, agora, para mim, o Rogério está se encontrando. O ano passado, por ser começo, não conhecia os jogadores, vinha trabalhando, conseguiu o título brasileiro, ganhou a Supercopa do Brasil em cima do Palmeiras, no Mané Garrincha, e agora vem fazendo um bom trabalho, inclusive com Arrascaeta, Gabigol, Bruno Henrique ali, se encontrou, Everton Ribeiro, tá um meio de campo, um time bem redondinho, bem coisa. A grande contestação que eles reclamam, que a torcida pega no pé, é a zaga ainda, que acho que não se encontrou. Ele puxou o William Arão para zagueiro, mas a intenção dele ter puxado o William Arão foi que o William Arão tem boa saída de bola. Você pode olhar que o time do Rogério Ceni não tem chutão. Vem saindo a bola do goleiro pro zagueiro. É muito difícil você ver um chutão no time do Rogério Ceni. E por isso que ele recuou o Arão. Mas o Arão já vinha treinando antes mesmo do Rogério para ser zagueiro. E agora com o Rogério ele se encontrou. E aí por isso que esse miolo de zaga ainda tá com problema. Não tem ninguém para jogar ao lado do Arão. A gente teve um problema também, que foi o Léo Pereira, né? Que foi encontrado numa festa clandestina. Também é outro contestado. Mas a zaga do Flamengo ainda não se encontrou. Talvez vai demorar um trabalho, mas pelo que a gente vem percebendo, parece que a tendência no futebol brasileiro é o 3-5-2, né? A esquema com 3 zagueiros, 5 meio de campos e 2 atacantes. Quer falar um pouquinho, Luiz, sobre o Rogério Ceni? Não falo, eu acho que ele é contestado pela forma como o Flamengo foi campeão. Tinha o São Paulo líder, depois foi o Inter. Na realidade, depois ninguém parecia que queria ser campeão. Aí o São Paulo perdeu para o São Paulo. O Flamengo perdeu para o São Paulo. O Inter não conseguiu ganhar do Corinthians. Então não foi um futebol vistoso que o Flamengo tinha nas mãos do Rogério. Aí depois veio a Supercopa. Também o Palmeiras foi melhor, grande parte do jogo. E a torcida, claro, que lembra do Jorge Jesus, e não tem como. Eu acho que o Rogério deveria ter pegado outro clube ainda, ganhado mais casca como treinador, depois ter pegado um Boeing como é o Flamengo, entendeu? Eu acho que ele pegou e deu um bote errado no Cruzeiro, a gente sabia como funcionava, os jogadores que lá estavam, depois voltou para o Fortaleza. Eu acho que ele deveria ter pegado outro clube, depois tentar Flamengo, um time desse patamar. Não, tá certo, eu também concordo com você. Acho que não digo que ele foi ganancioso, mas ele poderia sim ter começado num clube um pouco mais abaixo, talvez uma categoria de base, como tá fazendo o Alex no São Paulo. Mas acho que taticamente falando, o Rogério Ceni é um baita treinador, ele entende muito dessa parte. Se ele fizer o que ele fez com o Fortaleza, ele vai ter muito mais sucesso que já está tendo, porque a gente não pode negar também, mesmo com toda a dificuldade, esse vai e vem, esse mix de emoções da torcida do Flamengo com o Rogério, ele é um treinador que está dando certo, está ganhando títulos junto com o Flamengo, e eu acredito que ele vai fazer um bom trabalho esse ano na frente do Mengão. Seguindo aqui pela Libertadores, temos o Atlético Mineiro vencendo por 4-0 o Cerro Porteño no Mineirão, o Atlético tendo uma boa sequência dentro da Libertadores. O Palmeiras venceu por 2-1 o Defensa e Justiça jogando na Argentina. O São Paulo empatou com o Racing por 0-0, com um jogador a menos, que diga-se de passagem. O Internacional fez 6-1 no Olímpia, num jogo de vários golaços. Tivemos pelo menos 3 gols muito bonitos da equipe do Inter. E de brasileiro, fechamos com o Júnior Barranquilla empatando com o Fluminense por 1-1. Caião, quer dar algum destaque na Libertadores, alguma coisinha, ou podemos passar para os estaduais? Cara, eu vou dar um destaque já pro Fluminense, né, que parece que nos últimos anos a geração Xerém aí vem tendo grande destaque. No empate do gols contra o Júnior Barranquilla teve arbitragem polêmica, uma confusão na lateral do campo ali que o juiz não se impôs. A gente sabe que nessa fase agora da Sul-Americana, ou da Libertadores, em tamanho de uma competição desse tamanho, não ter VAR, a gente já sabe que já tem a tecnologia, é usada, não utilizar na fase de grupos fica complicado. Inclusive, tem essa confusão. Kaique, que já está vendido para o grupo Manchester City, fez o gol do empate. E para quem lembra dele também, do contestado e criticado, Borja fez o gol e é o maior artilheiro na Libertadores, à frente até do Gabigol. E ele só está atrás de 2
colombianos, que é o Aristizábal, e o outro para chegar à marca de ser o segundo maior goleador na Libertadores. Até comentando um pouquinho sobre o Kaique, jogador do Fluminense, ele é um jogador de bastante potencial, ele surgiu no fim do ano passado para esse, não teve tantas oportunidades, mas agora está tendo um pouco mais de sequência. E falando em valores, ele já foi vendido para o Manchester City, mas ele vai ficar até o fim da temporada aqui no Brasil, depois vai se transferir para o Manchester. O valor gira em torno de 60 milhões de reais fixos, mais 72,5 milhões de reais em bônus. Então, foi uma venda de grande nível para o Fluminense, que está precisando realmente também de um pouco dessa grana para se reestruturar. E sabemos que os meninos de Xerém vem tendo uma boa safra. Tivemos o Gerson, o Pedro, que está no Flamengo agora, o Kaique, que é esse jogador, temos, se fala em memória, o Dodge também, que é jogador da base Fluminense. Então, o Fluminense, como você falou, exatamente, e que nem você falou, investir na base é você colher hoje para plantar amanhã. Para a gente aqui de São Paulo, um exemplo mais próximo é o Mirassol. Por exemplo, o Mirassol pegou o valor da venda do Luiz Araújo, para quem não sabe, era do São Paulo, mas ele foi inicialmente do Mirassol, e aplicou nas categorias de base, e com isso cresceu bastante, e até hoje é um dos clubes mais bem estruturados nessa parte da base, e tem um bom elenco, e a gente vai comentar daqui a pouquinho mais sobre essa parte do Paulistão e do bom time do Mirassol, que deu uma canseira no São Paulo hoje. Para finalizar, tá tudo certinho com a Libertadores? Quer falar alguma coisa, Luiz, em relação à Liberta? Eu só queria... A gente falou de técnicos, né? 3 times que jogaram são treinadores estrangeiros, né? O Crespo, que vem fazendo um bom trabalho no São Paulo, que empatou lá com o Racing, que é um time também de camisa, de tradição. O Palmeiras, com o Abel, que ganhou do Defensa e Justiça, do BKC. BKC, né, é um treinador um pouquinho louco, que já saiu, durante a partida, já saiu do jogo e foi para os vestuários. E ele é o da escola Bielsa. E esqueci o nome do treinador do Inter. Miguel Ramírez também, que acho que vai desempenhar um bom trabalho no Inter de Porto Alegre. Concordo com você. Fugiu o nome agora do nome do treinador do Inter. Qual é o nome dele? Fugiu. Miguel Ângelo Ramírez. O Ramírez, ele vai fazer um bom trabalho no Inter. O Inter tem um bom elenco, mostrou ano passado com o Abel o quão forte é, e demorou um pouquinho para engrenar no começo da temporada, deu uns tropecinhos, mas já está bem encaixado e vai dar um pouquinho de trabalho esse ano, ainda mais com o Tyson, que voltou ao time porto-alegrense. Caião, para a gente dar não digo uma acelerada, mas dar uma lapada rapidinha, você consegue passar para a gente um resumão dos estaduais esse final de semana, como ficou? Porque veio bastante definições, finais. Então passa pra gente. Já tem definidos em alguns campeonatos. Alguns estádios a gente já tem definido. Vai ter uma final Grenal, né? Grêmio Internacional no Sul. O Grêmio ganhou. Sim. Jogo extra-campo. Jogo grande. A gente sabe qual as polêmicas extra-campos. E dentro também. O bicho pega. O Internacional perdeu a primeira partida por 1-0 pro Juventude, que esse ano também voltou para a Série A. Perdeu o primeiro jogo por 1-0 e ganhou o outro por 4-1. Com isso, carimbou a passagem para a final. E o Grêmio passou sem maiores dificuldades sobre o Caxias, ganhou os 2 jogos e também está na final. E vem aí, vai ser um grande jogo, Ângelo Ramírez e Thiago Nunes. Agora falando um pouco do Campeonato Carioca, o Vasco também com sufoco, perdeu o primeiro jogo por 1-0 para o Madureira, ganhou o segundo por 2-1, carimbou a final da Taça Rio. Só adentro, o Campeonato Carioca é o campeonato mais confuso que tem. Taça Guanabara, Campeonato Carioca, Taça Rio. Taça Rio é um campeonato difícil de se entender. Só que estudar mesmo para entender. E pelo Campeonato Carioca vai ter um Fla-Flu, Flamengo e Fluminense. O Flamengo ganhou ontem, do Volta Redonda, ganhou os 2 jogos, e o Fluminense ganhou da Portuguesa do Rio de Janeiro e também está na final. E falando no Campeonato Baiano, o Atlético de Alagoas ganhou o primeiro jogo da Juazeirense por 2-1, e o Bahia estava empatando até o momento, junto com o Botafogo também, que é outro semifinalista que talvez possa ser
vai estar a final da Taça Rio. Falando um pouco do Campeonato Mineiro, teve a semifinal América e Cruzeiro, que semana passada deu uma briga, que o Lisca falou que não ia deixar xingar os jogadores dele, né? Deu aquela confusão toda contra o Cruzeiro. Acabou o América se confirmando e vai fazer a final contra o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro ganhou o primeiro jogo, empatou o segundo contra a Tombense. Aí vai ser a final Atlético Mineiro e América Mineiro. Lisca doido contra o Cuca. Vai ser um grande jogo. E nada mais, nada menos, agora passando pelo Campeonato Sul-Mato Grossense, temos a estreia na Série A do Cuiabá, né? Um time do Centro-Oeste, voltando aí a disputar, trazendo o nome do Centro-Oeste. O Cuiabá se classificou para a final. Se reforçou com alguns nomes conhecidos, como Cleison, Jonathan Cafu, e com isso vai disputar a final do Campeonato Sul-Mato Grossense. E agora falando um pouco do Campeonato Paulista, essa final de semana foi o jogo. Acho que para quem foi palmeirense sofreu até a última rodada. Teve que torcer para o Corinthians nessa rodada. O que você tem a dizer isso, Léo? Eu vivi muito para ver um corintiano, ou melhor, um palmeirense, não digo torcendo, porque jogando bem limpo, acho que o Palmeiras, não que não queria participar, mas se não tivesse o Paulistão, seria até uma benção para eles, por conta do calendário apertado. Mas um palmeirense, dependendo do Corinthians para se classificar, é um momento histórico. Acho que o palmeirense nunca vai falar isso, mas deve estar se roendo até o último, porque não comemorou a vitória, mas agradeceu, bateu no ombrinho. Aí uma coisa que eu pergunto para vocês: o Santos viveu na pele ter salvado o Palmeiras e depois ter tomado 3 vices, digo seguidos, mas próximos do time do Palmeiras. Já pensou que, ironia do destino, o Palmeiras e o Corinthians se enfrentam e o Palmeiras desclassifica o Corinthians? Qual é a treta que vai dar? Cara, não sei vocês, mas eu pagaria para ver esse momento. Cara, eu vou ser bem sincero, ia ser engraçado pra saber que assim, na última rodada o Corinthians salvou o Palmeiras, né, numa classificação precoce, uma desclassificação precoce, né, na fase de grupos do Paulista, e imagine na semifinal o Palmeiras eliminar o Corinthians, que a gente sabe que tem que aquele esquema do Paulista que você vai somando pontos tal, até a final, né? Inclusive, o Palmeiras vai decidir fora de casa as quartas de final. Quem sabe, talvez dependendo da pontuação, decida em cada semifinal. Se for contra o Corinthians, vai ser um grande jogo. Se o Palmeiras eliminar o Corinthians, vai ser um grande debate, vai ficar aquela questão. Era pra, igual aquele. Vamos relembrar uma história assim que todo palmeirense brinca, né? O Palmeiras, que aí tem aquela história do Benedetto. O Palmeiras teve a chance de matar o Boca na fase de grupos, mas ficou com aquele pensamento: vamos fazer 100%. Não eliminou o Boca. Na semifinal, aconteceu o quê? Benedetto foi e matou o Palmeiras a grito aqui no Allianz Parque e lá também no estádio do Boca Juniors. E tá acreditado. Possa ser que possa se repetir essa história. O Corinthians teve a chance de eliminar o Palmeiras, não eliminar e acontecer de ser eliminado na semifinal. O que você tem a dizer disso, Elisão? Acho que você tem um pezinho ali na parte verde, mas o que você tem a falar sobre esse momento tão quanto complicado para o torcedor palmeirense depender do Corinthians? Não tem como negar, quem me conhece, quem acompanha minhas redes sociais, eu sou palmeirense, então não tem... Acho assim, o Palmeiras fez o certo planejamento, pegar, poupar os jogadores para competições maiores. Então, como você falou, Caio, se não tivesse o Paulista, o Palmeiras nem ia ligar, entendeu? O Palmeiras colocou a molecada e se meteu nessa situação, depender do Corinthians na última rodada para se classificar. Se tivesse dado tudo errado, eu não ia considerar como um vexame. Se a gente for olhar a temporada passada, a situação que todos nós estamos passando na pandemia, então é usar o estadual, o único campeonato que tem que pode preservar os atletas. Então, eu acho que o Santos já vinha com problemas, não classificou, acho que o time mais com pressão para ganhar esse campeonato é o São Paulo, então vem de vários anos sem ganhar. Então,
eu acho que o Palmeiras está na dele. É o atual campeão paulista, Copa do Brasil, Libertadores, colocou a molecada, fez o certo, e se tudo tivesse dado errado hoje, eu acho que eu não consideraria um vexame, e sim um planejamento. Colocou a molecada e viu quem tem potencial para um eventual brasileiro, ou até mesmo segunda fase da Libertadores. Eu acho que é isso. Eu até concordo com você, eu acredito que o Paulistão, ele não que não deva ser levado a sério, mas os clubes deveriam utilizar um pouco mais a base, como o Palmeiras fez, o Santos faz bastante. O Santos acabou pagando o preço, não classificou e quase caiu, se não fosse a vitória hoje em cima do São Bento. Mas o Paulistão, ele é digamos que uma vitrine para os jogadores mais novos fazendo o seu nome. A gente sabe quanto é difícil para um jogador ter uma oportunidade, ainda mais em algumas competições como Libertadores, Brasileirão, que são mais pegados, mas no Paulistão, às vezes contra um adversário um pouco mais tranquilo, o time grande pode dar uma revezada e colocar um pouco dos seus garotos para ganhar um pouco mais de bagagem, como o Santos e o Palmeiras fazem. O São Paulo fez até com um pouco nesse ano por conta do calendário, mas é interessante e é bom ver isso. Mas melhor que isso é ver o Palmeiras depender do Corinthians para passar, que chega a ser até um pouco cômico. Para a gente fechar um pouquinho o Paulistão, vale lembrar que o São Paulo empatou hoje, jogando com o time reserva, vamos assim dizer, contra o Mirassol. O bom time do Mirassol, que daqui a pouco vamos falar sobre ele. O Red Bull empatou com o Botafogo por 1-1. O Santos venceu o São Bento por 2-0. E foram definidas as próximas fases do Campeonato Paulista. Para quem não sabe, o regulamento do Paulistão, temos um chaveamento com 4 times em cada chave, são 4 grupos, e com isso, os times da chave não se enfrentam, e sim os outros clubes. Então, jogam todos de um grupo A contra todos do grupo B, e assim por diante, até fechar as rodadas da primeira fase. Fechou, os 2 primeiros se classificam de cada grupo, e vão para a outra fase se enfrentarem nas quartas de final. Nesse caso, ficou definido o seguinte: Corinthians e Inter de Limeira farão um jogo na Arena Corinthians, São Paulo e Ferroviária farão um jogo no Morumbi, o Red Bull Bragantino e o Palmeiras farão um jogo no estádio do Red Bull, lá em Bragança, e o Mirassol e o Guarani se enfrentarão no estádio do Mirassol. Vai lembrar que são jogos únicos e quem vencer passa para a próxima fase da competição. Eu queria falar agora um pouco com o Luiz, que é o seguinte: o Luiz é um cara que acompanha bastante, para quem não sabe, essa parte do interior, tem bastante bagagem na Série A2, Série A3, e ele viu bastante o Mirassol. O Mirassol estava passando por maus bocados, e depois da vida do Luiz Araújo, do São Paulo pro Lille, ele abocou um pouco do dinheiro, investiu na base, e hoje está colhendo os frutos. Então, fala um pouquinho pra gente, Luiz, não sei se você tem alguma coisa a comentar sobre o Mirassol, o Eduardo Batista, que tem fazendo um bom trabalho nesse Paulista. Então, como você já falou, a venda do Luiz Araújo ajudou muito o Mirassol. Eu cheguei a conhecer o CT é maravilhoso, é de primeira divisão mesmo. Então, ajudou muito isso, ajuda a trazer jogadores, vocês sabem disso, ajuda a trazer jogadores. E a mudança, eu acho, do Mirassol foi com o Eduardo Batista. Pensaram grande, técnico de primeira divisão. Claro, o Catalã também era um bom treinador, que hoje está no São Bernardo. Então, pensaram e fizeram uma ótima Série D. Trouxeram o Fabrício, que era artilheiro da A3 ano passado no Noroeste, foi para o Cuiabá, não deu certo. O Mirassol acabou contratando ele, foi o artilheiro. Fizeram uma Série D espetacular, junto com o Novo Horizontino, que também subiu, outro time aqui da região, da minha região. Mas eu coloco junto com o Red Bull e o Mirassol, os 2 melhores times do interior. Que agora o Mirassol e o Novo Horizontino estão entrando num cenário nacional, uma Série C, e tem tudo para subir para a Série B, porque se a gente for falar aqui da região, não sei se vocês conhecem, moro próximo a Catanduva, onde tem o Catanduva e o Grêmio Catanduvense, e a gente coloca aqui no Horizontino, Mirassol e Ferroviária como grandes exemplos para os outros clubes aqui da região seguir o mesmo caminho e buscar um cenário nacional, como fez o Mirassol.
que trouxe vários jogadores, tem vários jogadores interessantes, o Daniel Borges, lateral direito, que foi emprestado pelo América Mineiro, né? Depois retornou. Então tem o René, zagueiro, tem o Danilo, que é o outro zagueiro que é da base também, vai muito bem. Então, se a gente for falar, tem vários jogadores que usam a base também. O menino que foi artilheiro da última Copa São Paulo foi vendido para a Bélgica, o Felipe, se eu não me engano, é o jogador aqui do Mirassol. Então, Mirassol e Novo Horizontino usam bem as categorias de base para render, para ter dinheiro, né, para poder investir no time profissional e conseguir os objetivos no cenário nacional. Não, ótimo. Caio, quer comentar um pouquinho sobre o Mirassol, o Ferroviário também, como um time, ou até o Novo Horizontino? A Inter de Limeira, ano passado, fez um grande trabalho com o Elano, né? Inclusive, o Elano está na Ferroviária, agora como atual treinador da Ferroviária. A gente sabe que a Inter de Limeira chegou na semifinal, ou nas quartas de final do Paulista. Depois de muito tempo, a Inter de Limeira vem aparecendo no cenário nacional, né? A gente sabe que teve vários perrengues aí, dívidas, problemas extra-campos da diretoria, que a gente sabe que teve disso. A Inter de Limeira volta ao cenário nacional, chegando umas quartas de final novamente do Paulista. Com isso, o Red Bull Bragantino também vem crescendo muito, numa crescente muito grande, mas tem que deixar atento que nos últimos 3 jogos, a Red Bull Bragantino vem tendo jogadores expulsos. Aí resta a pergunta, é falta de experiência? É nervosismo? Ou será que tem algum problema na diretoria ou lá dentro que ninguém sabe ainda e pode estourar? Que talvez, dependendo, acreditado, pode ter algum problema extra-campo, que o extra-campo afeta o campo mesmo, que a gente sabe muito bem disso, e acaba causando tudo isso. E a Ferroviária, junto com o Mirassol, não tem o que falar, né? Tá fazendo um grande trabalho, quanto no futebol masculino quanto no futebol feminino, né? E fazendo um grande trabalho, assim, excepcional, excelente. O Mirassol, até pela gestão também, muito bom, ótimos. Inclusive, tem um zagueiro que não sei se está atualmente titular também, que é o Neto. Era do Internacional, veio pro Mirassol, e o Mirassol acabou comprando ele definitivamente. E a gente também não pode esquecer também do Guarani, né? O Guarani tá com alguns nomes experientes, tem o Andrigo, que era do Internacional, tem o Matheus Davó, tem uns nomes bem experientes e vem fazendo um bom trabalho. Inclusive, se a gente for parar para pensar, dos times do interior que chegaram às quartas de final, o Inter de Limeira, Ferroviária, Mirassol, Red Bull e Guarani, de nome, mais nome mesmo que teve, é o Eduardo Batista, né, que ele treinou o Palmeiras, que a torcida não contestava muito, saiu ainda com 100%, mesmo deixando o Palmeiras classificado. Mas a gente for olhar para um lado assim, se a gente for parar para olhar, o Ferroviária tá com o Elano, é um treinador novo, um bom trabalho. O Red Bull Bragantino tá com o Barbieri, que, tipo assim, até hoje a gente viu que até então não fez alguns trabalhos, mas nenhum trabalho foi assim, de encher os olhos. E no Red Bull Bragantino parece que ele se encontrou e vem fazendo um bom trabalho. E engraçado que o Guarani trouxe o Felipe Conceição, que estava no Red Bull Bragantino, e acabou não se encaixando, e no Guarani se encaixou. Em relação ao técnico, sempre é complicado porque depende muito do elenco que ele tem na mão. Nem todo técnico consegue fazer uma limonada com pedra. Nem sempre. Então depende muito de cada elenco, se o jogador que está lá bate com as ideias e o que o técnico quer pro seu jogo. Mas, assim, o que eu acredito em relação ao que você falou do Red Bull Bragantino, não acredito que seja um problema de diretoria, até porque o Red Bull Bragantino tem uma boa estrutura, não digo financeiramente, mas sim das pessoas que estão no comando da equipe, são pessoas bem competentes, e pelo pouco que eu conheço, eu acredito que não seja isso. Mas eu acredito que seja muito a inexperiência. O Red Bull Bragantino apostou muito em jogadores jovens, como, por exemplo, o próprio Claudinho, que é o jogador de maior destaque, tem o Elinho, acho que um dos mais experientes é o Ítalo, eu acho que o Júlio César, que é o goleiro, que era o goleiro titular, agora é o reserva. Se você pegar a média de idade do time do Bragantino, é uma média de idade baixa. Então, com isso, em algumas partidas um pouco mais nervosas, como uma Libertadores, contra um time argentino que sempre é complicado,
num jogo mais decisivo, no mata-mata, pode ser que pese um pouquinho mais para esse time por conta da falta de experiência. Mas acredito que o principal fator dessas expulsões seja realmente, às vezes, a pilha que o jogador toma. No jogo de Libertadores, os argentinos sabem bastante a parte da catimba, até podemos ver pelo Luiz que ele sabe bem que o jogador argentino tem essa malícia. Então, eu acho que é um dos principais fatores. Agora, eu queria perguntar um negócio para o Luiz, que ele que acompanha bastante o futebol argentino. Lá eu sei que o futebol ele é bem fervoroso, é bem uma religião, uma coisa bem da alma dos argentinos. O Grenal, que eu vejo que é um dos, para mim pelo menos, é o maior clássico em relação à rivalidade aqui dentro do Brasil, se compara com algum clássico aí na Argentina? Se compara, sim. O Boca e River é sensacional. Racing Independente. Nossa, eu falar o nosso lá, que eu falei, já sou torcedor do News e Central. Então, é demais, é demais. O taxista, eu fiquei 8 dias em Rosário. Eu fui conhecer o CT, o estádio, tudo. Os taxistas, eu acho que por ser brasileiro, e eles talvez não pensaram que conhece todo o ambiente futebolístico lá, eles brincavam, sabe? Então, peguei taxista torcedor central, do News. A violência lá é grande, infelizmente. O torcida agora não está podendo, né? Mas a gente sabe, já viu vários relatos. E o clássico, tipo, Rosário tem 1.200.000 habitantes, 1.300.000. O clássico é fervoroso demais. É muito, muito legal de acompanhar. E o torcedor argentino é mais fervoroso que o brasileiro, né? Mais caliente, como eles falam, né? Eu estive lá nesses dias que estava em Rosário, estava tendo a Copa do Mundo. E eu presenciei uma vitória da Argentina e uma derrota. Tipo, a derrota contra a Croácia 3-0 parecia um velório a cidade. Então, e naquele gol do Rojo contra a Nigéria, foi espetacular, estava no aeroporto. Então, a gente não vê aqui essas coisas, principalmente com a seleção, mas os clássicos lá são demais. Eu acredito que você citou o Grenal seja o mais fervoroso do Brasil, mais fervoroso, e lá tem vários, tem o Boca e River, como falei, Independente Racing, tem o Central e News, o bicho pega. Não, né? O negócio da Argentina é um pouco mais embaixo, vamos assim dizer. Eu acho que nem eu falei anteriormente, para mim, um dos maiores clássicos aqui do Brasil é o Grêmio e o Grenal, né? O Grêmio e Inter. E para mim, Corinthians e Palmeiras também tá ali em relação à rivalidade, que estão bem pegados. Agora, para gente finalizar, estamos batendo um pouco mais de 1 hora de live. Eu queria um pouquinho de um palpite de vocês. Na semana passada aí o Caio brincamos nos palpites. Acho que o Caio foi um pouco melhor do que eu no montante da obra. Mas vamos ver em relação agora a finais dos estaduais, as partes mais decisivas, pelo menos. Grenal, para vocês, quem vence no geral? Sabemos que são 2 jogos as finais do Grenal, mas para menos para mim, eu acho que o Internacional leva melhor em cima do time do Grêmio. Para você, Caião, quem você acha que leva esse título Grenal? Cara, é bem difícil, até pelos momentos distintos. Mas são 2 trabalhos novos, né? Ângelo Ramírez e Thiago Nunes. Mas eu acredito que o Grêmio leva, até pela experiência um pouco mais cativante aí. Um Diego Souza, um Thuram e tal, aquela molecadinha, pessoal mais experiente, eu acho que dá o Grêmio. E você, Luizão? Sem muretar. Não tem mureta aqui. O Grêmio, pelo técnico aí. Thiago Nunes. Tá vendo aí, direto e reto. Então vamos ver, acho que eu tô nessa aí, eu tomei na cabeça. Agora, falando Posso da falar final um resultado rapidinho? Claro, à vontade. Campeonato Brasileiro Feminino. Estão jogando agora Corinthians e Palmeiras. 1-0 Palmeiras. Está no segundo tempo. Vale a liderança do brasileiro. Lembra que a gente falou, Caio, no programa passado, que eu até achei que o Palmeiras ia levar? Na quinta-feira, Luiz, até que você tentou, a gente tem um programa para quem gosta de futebol feminino, a gente tem um programa, né, estreou quinta-feira, o convidado foi o pessoal do Base Palestrina, a gente meio que debateu, a gente falou que o Palmeiras estava engasgado com o Corinthians, né, de finais, de outros jogos, que o Palmeiras era um pouco um franco favorito a ganhar,
E agora, trazendo o resultado aí, então acho que todo mundo na live acertou o palpite, né? Praticamente, dizendo que o Palmeiras ia ganhar. Eu faço parte do Base Palestrina, o Felipe, né? Felipe, então Isso. é legal. Não, muito bom, muito bom. Eu baita trabalho, a Base Palestrina, não tem nem o que falar, é um pessoal muito gente boa, é um pessoal que faz um trabalho muito bom e muito bacana. Esperamos que agora o futebol feminino ganhe um pouco mais de espaço no cenário brasileiro e estamos aqui lutando para isso. Finalizando aqui os palpites. América Mineiro e Atlético Mineiro. Acho que vai ser unânime o resultado. Acho que, até pelo peso que o Cuca tem e o elenco do Galo, o Galo leva essa aí com mais tranquilidade. Não sei vocês. Cara, essa daí tá uma incógnita. Que assim, a gente sabe como que é o famoso Lisca doido, né? Mas assim, vai ser uns 2 jogos pegados. Acho que talvez possa ser disputado nos pênaltis e talvez até o Galo leva. Mas eu acho que eu vou acreditar que vai ser o Atlético Mineiro. Mas acredito assim que vai ser um jogo disputado. Mas a decisão acho que vai ser nos pênaltis. Olha, eu queria o América, mas vai dar Galo. É difícil. O Galo tá com um elenco muito bom, assim, muito experiente, mas. E sempre que é um time, como por exemplo o Lisca, que eu acho o trabalho do Lisca fenomenal, um cara que passa do Flocore, não é só um Lisca doido que o pessoal fala, mas é um cara que, se fosse o Lisca doido, seria muito mais valorizado do que é aqui, hoje, por ser brasileiro. Mas eu acredito que infelizmente, não infelizmente, né, mas seria muito bacana se o América levasse, mas acredito que o Atlético leva melhor. Agora, vindo para o futebol paulista, Corinthians e Inter de Limeira. Quem vocês acham que leva essa? Na minha humilde opinião, acredito que o Corinthians passe, mas vai dar um suor, não vai ser um jogo fácil pro Corinthians, não. Eu acredito também que o Corinthians passe, mas com 1-0 chorado ali, suado contra a Inter de Limeira. Olha, vai ser muito difícil. A Inter de Limeira é um clube muito organizado, mas dá Corinthians. Da Corinthians, muito bem. São Paulo e Ferroviária. Eu acho que São Paulo passa, mas também vai ser um jogo difícil, nem tanto pelo elenco, mas sim porque o São Paulo tem um jogo difícil contra o Rentistas fora de casa na quarta e já joga em seguida na sexta-feira contra o Ferroviária. Acredito eu que o São Paulo leva, acho que ganha de uns 2-0, mas aquele 1-0, aquela primeiro gol suado para entrar, que a bola não entra no segundo tempo, depois dá uma deslanchada. E você, Canhão? Eu acho que vai. Eu também vou de 1-0, igual o jogo do Corinthians, também vai ser um jogo difícil. Até porque o São Paulo vem de jogo de quarta-feira e tal. Assim. Mas eu acho que vai ser 1-0 sofrido. Talvez possa ser que o jogo vai para os pênaltis. São Paulo passa. Direto e reto, o Luizão tá ligeiro. Mas vamos lá. Eu acho que, pelo menos para mim, o jogo mais difícil dessa fase, acho que não só primeiro para todos, Red Bull, Bragantino e Palmeiras. Eu acredito que o Red Bull leva, até porque o Palmeiras, ele acho que não sei se agora, por ser uma fase um pouco mais afunilada, ele vai usar os jogadores titulares. Acredito que ele ainda siga nessa estratégia, jogar com jogadores mesclados, às vezes um time B ou até jogadores sub-23, mas o Red Bull para mim leva. Não vai ser um jogo fácil para o Red Bull, mas o Red Bull passa e acredito que não tenhamos muita surpresa nessa partida. Rapaz, para mim, o Red Bull assim, não digo o favorito, que o favorito assim vai ser o time grande, né? Mas a gente sabe que agora no atual cenário não tem mais time pequeno dentro de São Paulo, os times paulistas parece que vem crescendo e brigando de igual para igual com o time grande. Mas para mim, acho que esse jogo vai ser decidido nos pênaltis. E eu acho que o Bragantino passa. Até porque o Bragantino tá engasgado com o Palmeiras, ó. Já tem um bom tempo. Já tem uns 2 torneios que o Palmeiras eliminou o Red Bragantino. Eliminou no Paulista e eliminou na Copa do Brasil. Naquela transição, então... Luxemburgo, Abel Ferreira, que teve os 2 jogos que o Palmeiras eliminou o Red Bull Bragantino. Olha, pelos 2 times jogar as competições continentais e irem com times alternativos para essa decisão do Paulista, e hoje o auxiliar técnico do Palmeiras disse que não vai mudar o planejamento, que eles vão com o time alternativo, que vai com a molecada. Eu acho os 2 times alternativos. Palmeiras. Ótimo, beleza. E para finalizar, Mirassol e Guarani. Para mim, mesmo o Guarani estando em uma divisão superior no cenário nacional, acho que eu estou gostando muito de ver o time do Mirassol jogar.
hoje pelo jogo que eu assisti do São Paulo e Mirassol, mesmo com o time misto, o Mirassol teve uma boa postura, quis jogar, o São Paulo acabou dominando na metade do primeiro tempo para frente, mais pela questão física, já que estava com um time alternativo, mas eu vi o Mirassol proposto a colocar a bola no chão e jogar com cadência, coisa que eu admiro bastante. Então, eu acho que o Mirassol não só leva do Guarani, mas como é o franco favorito para essa partida. Eu aposto no Mirassol. Para mim, o Mirassol vai ganhar 1-0 sem sombra de dúvida. Também aposto no Mirassol, só que tem que tomar cuidado com a pegadinha, né? O Guarani tem tradição e não vai ser jogo fácil. E o Mirassol vem de 2, 3 jogos que não apresentam um grande futebol. E isso é perigoso. Vamos ver agora no mata-mata. Não, muito bem. E, gente, para finalizar aqui, vamos saber só o último comentário aqui da nossa audiência, a Vanessa Máximo. Vanessa, um beijão para você. Ela falou, base, infelizmente, muito desvalorizada, e como a gente falou agora há pouco, realmente, infelizmente, é pouco visado, mas aos poucos, até pela parte financeira dos clubes, eles estão começando a visar mais a parte da base por conta de não ter poder de contratação, como foi o São Paulo e os demais clubes. Luizão, a gente está fechando aqui a nossa live agora. Agradeço muito a você ter participado com a gente, dando suas opiniões. Eu vi que você é um cara bem direto, assim que a gente gosta. Eu até brinquei na parte de muretar, mas sabemos que você é um cara bem direto e com bastante foco nas suas respostas. Então, dá seus agradecimentos e fala um pouquinho sobre o seu coração argentino, que eu sei que pra gente aqui na brincadeira inicial, mas é até legal ter um cara com essa visão, vamos assim dizer, estrangeira, sendo brasileiro e torcendo pra Argentina. Fala um pouquinho com a gente, Defão. Olha, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui, a gente luta no meio do futebol aí, vocês sabem o quanto é difícil, então a gente é muito gostoso ter um convite igual de vocês e a gente poder compartilhar nossas ideias, aprender também, que isso é essencial. E meu lado argentino eu acompanho a Copa do Mundo, então de 98 foi a primeira que eu lembro, depois passou em 2002, a gente caiu na primeira fase, né? Aquele jogo contra a Suécia, Ortega, Batistuta, Canidia, Ayala, aquele pessoal fraco que conseguiram cair na primeira fase. Depois assim, a gente acompanhou, ninguém nunca falou nada para mim. Quando eu comecei a acompanhar o futebol, eu sempre foquei na Argentina, não foi uma coisa de amizade, claro que não vai ter, não tem nem como, né, ser de amizade. Aí já entrou o News Old Boys na minha vida, através do Max Rodrigues, grande jogador, símbolo da seleção argentina, do Liverpool, do Atlético de Madrid. E a gente vem lutando aí, viu o News Old Boys ser campeão argentino, e só não consegui ver a Argentina ser campeã ainda do mundo, bateu na trave aqui no Brasil. Aquele jogo, para mim, contra a Holanda foi memorável, foi sensacional, os pênaltis, aquilo vocês não têm noção do quanto a felicidade ali, aí depois a felicidade já acabou no domingo, então não teve como mas eu sei que depois do 7-1 os brasileiros torceram para a Alemanha, muito para a Alemanha, coisa que eu não acredito, né, mas fazer o quê? Mas a gente está aí, o News vive uma fase muito ruim. Como vocês sabem, na Argentina são poucos clubes que têm dinheiro, mais Boca e River. Hoje até o River bem mais organizado que o Boca. O River está em outro patamar na Argentina, sempre trabalhando a base, fazendo dinheiro, fazendo limpa no mercado argentino. Então vem mais um ano forte eles, e meu News Old Boys só contratando jogador com 40 anos. Teve um jogo aí, se somasse a idade dos caras, dava 1.200 anos, porque eu não acredito num negócio desse. Mas fazer o quê? Torcer então, para meus amigos. Pode falar. Se somar todas as idades, chega perto da Rainha Elizabeth, né? Bem provável, porque vocês conhecem o Escoco no ataque, o Max Rodrigues, o Pablo Pérez, o Belushi, que jogou muito tempo no Porto, que estava no São Lourenço. A Gentilete, o zagueiro, o Lema, que era do Benfica, Penharol, ele está lá.
Então, vários jogadores com uma idade avançada e venderam o Aníbal, emprestaram o Aníbal pro Racing, que está jogando a Libertadores, o Aníbal Moreno, o Fertoli. Então, a molecada tá saindo e tá ficando o time lá do terceira idade. Tomara que o pessoal não esteja vendo a live, porque eles vão me cornetar. Mas vai ter eleições agora, por causa da pandemia, eles mudaram a data, que a situação é a grande favorita para ganhar. Mas é isso, a gente é louco em torcer para outro país, né? E ainda mais para outro clube. Não, Deixa eu mostrar aqui, ó. Ó, eu falei que ia pegar, ó. Camiseta, peraí. Camiseta autografada por todos os jogadores, ó, no News, ó. Por todos os jogadores. Aí. E a famosa do Maradona. Ó. Essa camisa é maravilhosa. Essa é maravilhosa. Não tem igual. Essa do Maradona. Essa daí, eu queria ter uma dessa. Cara, eu falo, não é porque o Luiz ele é torcedor do New Old Boys, não. Mas para mim, pelo menos na Argentina, é uma das camisas mais bonitas que tem em relação aos uniformes que fizeram. Foi o do New Old Boys. Não, tem esse do Maradona, esse atual eu acho bem bonito. Para mim é um dos mais bonitos que tem na Argentina. E tem o Colón, que é outro time de Santa Fé, porque Santa Fé é o estado, né? Aí tem a cidade de Santa Fé, a cidade de Rosário também faz parte do estado. Tem o Colón também, que é finalista da Sul-Americana, que também usa as mesmas cores, que é linda demais. Do Pulga Rodrigues, também com 40 anos e faz sucesso lá. Dá pra ver que nessa cidade a faixa etária é puxada. Para você ver a facilidade do futebol argentino. Por isso que muitas vezes eu não concordo quando vem um time aqui e, tipo, defende justiça, ganha do Palmeiras. Porque olha o orçamento do pessoal, entendeu? Olha os jogadores que lá tem. Claro que a gente tem que respeitar todos os adversários, mas se a gente for colocar orçamento, for colocar jogadores, não tem como. Hoje, o único time, assim, que dá para, vamos falar assim, aceitar uma derrota é o River. O resto não, com todo o respeito. Não, entendo. É uma discrepância em relação ao orçamento. Infelizmente, temos esse desnível, né? Essa desigualdade até for brasileiro, até por isso podemos ser um pouco mais, vamos colocar, odiados por conta desse fator. Infelizmente, a América do Sul, em geral, tem essa desigualdade, não só no futebol, em outros demais campos também, que se pode, não devemos estar em detalhes aqui, mas que existe e, infelizmente, é uma lacuna bem grande ainda no nosso continente. Caião, quer dar alguma cutucada no nosso amigo argentino ou quer finalizar a live? Não dá cutucada, né? Mas igual ele falou assim, perder pro River hoje é sinônimo de tranquilidade, né? Mas agora pros outros não, que a gente sabe hoje a realidade da Argentina, qual que é? Muitos clubes passando por, assim, que você nunca imaginava acontecendo. Um Vélez brigando para não cair, um Rosário Central também brigando para não cair. Uns times que no passado eram temidos pelos brasileiros, hoje você vai lá jogar, já não é mais a mesma coisa. O Independente também, os brasileiros estão indo lá e estão impondo respeito. Eu acho que o único time ainda que os brasileiros têm um medo ainda, pode ser entrar ano, sai ano, é os bichos papão, ainda continua sendo o River e o Boca. Mas com os outros times a gente sabe que tem essas dificuldades ainda. Mas já tá mudando já. Hoje o River não tem o que falar com o trabalho do Galhardo, do diretor que vem fazendo trabalho nos últimos anos, depois que o River caiu, né? Aí o River repaginou, mudou totalmente depois daquela queda para a Série B da Argentina. Mas não tem o que falar, acho que o futebol brasileiro, assim, na América do Sul, acho que é o campeonato mais disputado entre os da América do Sul, tudo. Porque a gente olha para um cenário, uma Venezuela, uma Bolívia, todo ano a gente sabe que muda, mas é quase as mesmas coisas. Você vai pela Bolívia ali, você olha, vem jogar o The Strongest ou o time do Jorge Wilstermann. Sempre os dois ali, entra um ou outro diferente, mas não muda muita coisa. Agora pode ser também que tem aquela dominância no Uruguai, né? Com o Montevideo Torques lá, que também o Grupo City comprou. Talvez agora possa ser mudo o cenário, também seja uns brigando ali com defensores, ali fazer frente também.
Aqui para América do Sul, quanto mais investimento a gente tiver, melhor para a gente mesmo, fica mais atrativo para o público assistir as nossas competições. Mas acredito que com esse investimento do City, a gente possa ter agora um pouco mais de visibilidade para alguns clubes menores e que possam tomar uma figura diferente no cenário, até para dar mais graça à competição. Bom, gente, por hoje foi isso. Conversamos bastante com o Luiz. Tenho novamente muito a agradecer a ele. É um cara fenomenal nas suas redes sociais. Acompanha bastante futebol do interior. Série A2, Série A3, vale repetir. Então, Luiz, divulga aqui suas redes sociais, o pessoal dá uma seguir e acompanhar também, porque é um trabalho muito bacana que você vem fazendo no seu dia a dia. Olha, para quem tem curiosidade em saber como funciona o Paulista Série A3, principalmente, que é uma realidade totalmente diferente do que o pessoal vê na TV, acompanhe lá, Interior FC SP, que é a conta no Instagram, e Interior FC, a conta no Facebook, que vocês vão ter uma ideia do que funciona, e aproveitar aqui e mandar um abraço pro pessoal do Votuporanguense, que são meus amigos, o pessoal do Rio Preto, o pessoal do Bandeirante, do Noroeste, que sempre acompanha, nos dá força aí, são times amigáveis, que estão sempre me ajudando aí, divulgando, e abre as portas aí para a gente conhecer o trabalho deles no dia a dia. Não, muito bacana, muito bacana. Novamente, isso até agradecer a sua participação aqui na live conosco, foi muito importante, foi muito bom esse bate-papo. Esse finalzinho de domingo, para começar a segunda, pensando nos jogos da próxima semana, e sempre bem atento ao futebol do interior. Então, pessoal, vale reforçar, siga lá o Luiz no Instagram dele, e também as páginas do interior, para você ficar bem atento a essa realidade que muitas vezes a mídia não mostra, e é muito importante ser ressaltado. E, Caião, para a gente finalizar, vale o convite, né? A gente vai começar amanhã um programa novo, um programa de futsal. Fala um pouquinho mais para nós, para a gente finalizar esse baita programa que tivemos hoje. A gente sabe que agora estamos estreando vários programas aqui na Deprima. Amanhã vamos estrear um programa de futsal. Vamos falar um pouco do futsal feminino, futsal masculino, dar uma passada pela Liga Nacional que começou, a Liga Paulista também, tem a Copa do Brasil também, que começou, tanto masculino quanto feminina. Amanhã, às 8, sintonize aí no seu celular, bota o despertadorzinho aí, o famoso ative o sininho, e vem com a gente, acompanha, curte, compartilhe, divulga a Deprima, divulga a rede social do Luiz também, acompanha o futebol no interior também, que é muito importante. Ô, Léo, só um adentro, o Luiz também pode também depois me contornar rapidinho, só trazer uma notícia. Essa semana saiu um caso polêmico aí no São José do Rio Preto, que teve uma questão que os jogadores estavam comendo marmita, 2 jogadores mais experientes gravou marmita, falaram que não tinha comida lá, estrutura precária, totalmente diferente, eles foram demitidos por justa causa. Tá uma briga, saiu até a notícia, o presidente desmentiu, dizendo que era mentira, mas eles comendo marmita, ele falou que 2 horas antes do jogo, que era essa marmita, não tinha lugar para comer, passavam fome. A gente sabe que essa é a verdadeira estrutura. Inclusive, se a gente for puxar, teve um problema também em Manaus esse ano, acho que foi no Iranduba, acho que teve um problema, que o jogador machucado, o cara não queria levar porque o cara estava sujo de barro. A gente sabe que se a gente for para esses campeonatos mais menores, Série A, Série A2, A3, A2 nem tanto, mas A3, segunda divisão, os campeonatos mais longe assim dos holofortes, a gente sabe que a realidade é diferente. Tem muitos jogadores que não ganham nem chega a R$2.000 o salário. Ganha o salário mínimo ali, aí tem os descontos e fica quase nada. Ser jogador não é fácil. Esse caso no Rio Preto, os 2 jogadores experientes são aqui de Catanduva, é o Nino e o Love, até com uma história aqui no interior, e saiu o vídeo, né? Só que depois do jogo, no próximo jogo eles ganharam, e agora eles perderam. Até o diretor lá é parceiro meu, mandar um abraço pro Carlos. Essa é a realidade da 3, a realidade de alguns clubes. Se você pegar a Noroeste, mas uma puta estrutura para um time de A3, Votuporanguense, a Arena Plínio Marim, é linda demais, para quem não conhece. Você pega a Bandeirante, uma estrutura, o Chico, ex-Palmeiras está lá, o Enal, o Votuporanguense com vários jogadores da base também de São Paulo, de Palmeiras, mas aconteceu esse episódio chato no Rio Preto, que não pode, né? Não pode. Eu tinha feito uma
uma live com o diretor Diego Coppi, do diretor executivo do futebol do Votuporanguense, e a gente conversou sobre planejamento. Esses acidentes que acontecem não pode mais acontecer. Igual o São Caetano subiu para devendo salários, agora retornou. Então, futebol é planejamento, futebol é coisa séria e tem que seguir a linha, senão não dá. Exatamente, é uma situação bem complicada, mas que nem a gente falou agora há pouco. É uma realidade que a gente nem tem ideia. Pensa que você joga futebol vai ganhar milhões e ter mansões e tudo mais, mas isso é 1% dos atletas e é uma realidade que atinge poucos. E a realidade mesmo é isso que a gente falou agora. Infelizmente, algumas situações bem precárias e por isso que muitas vezes a gente foi contra a criação, por exemplo, da Superliga, porque, como por exemplo, tivemos um caso há pouco tempo do Afogados, uma equipe pequena vencendo o Atlético Mineiro, se não me engano, há uns 2 anos atrás, e para eles foi num jogo pagou a folha salarial anual deles. Então é importante esses clubes conseguirem se estruturar para dar até as condições mínimas de sanidade para os atletas trabalharem. E só para finalizar, gente, não pode passar batido, infelizmente hoje nós, o jornalismo esportivo, perdemos um companheiro, Fernando Rafael Caetano, jornalista da ESPN e da Fox, faleceu aos 50 anos. Eu posso ser bem sincero, hoje, por ser um dia bem corrido, não consegui ver o motivo da morte, mas se eu não me engano foi um problema de coração, se eu não me engano. Então aqui também desejamos as condolências e os sentimentos dos familiares e amigos do grande jornalista que foi o Fernando Rafael. E também deixar as condolências, né, pro nosso grande amigo aí, Fernando Caetano. Agradecer quem ficou até agora na live acompanhando, agradecer aí o Luiz por ter aceitado o convite, participar com a gente, e pedir para quem compartilha a Deprima no YouTube, no Facebook, no Instagram, segue lá, @Deprima, no YouTube, Deprima TV, compartilhe, curte e faça atingir o cenário nacional aí, que a gente chega a lugares imagináveis. Fechou. Gente, muito obrigado pela audiência de vocês. Agradeço novamente ao Luiz por ter ficado conosco até agora. Então, vale reforçar, sigam eles nas redes sociais. O RG do Luiz, só pegar aqui certinho, é o @LuizPauloJuliani. Sigam ele, sigam a página dele também, que ele tem sobre o interior, que é muito bacana. E um ótimo final de tarde, ou melhor, ótimo final de noite para todos. E uma ótima semana que comece com o pé direito. Muito obrigado, gente. Um abraço. Até a próxima. Valeu! Valeu! Valeu.